atmosfera. Respirar, e a respiração parece que falta, né, devido a essa vibração pesada, que não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, é no mundo. Então, nós precisamos nos agarrar a quem vai nos aliviar, quem nos vai proteger, a quem nos vai amparar. Então, que vocês não esqueçam, tá? A partir de domingo que vem, até o domingo de Páscoa, que a gente possa fazer sempre uma oração por aqueles que têm a direção do mundo na mão, porque esses têm mais responsabilidade do que outros em outras épocas já tiveram. É época de transição, tá bom? Então vamos lá. Vamos pedir amparo e proteção. Nós temos aqui 3 pedidos. Nós temos um pedido aqui para Fernando Manuel Fernandes, na Avenida Lineu de Paula Machado, 104.203, Lagoa. Temos um pedido aqui para Liz Ricardi. Ela está fazendo uma operação muito delicada nos olhos em São Paulo, só que não tem o nome da clínica, porque existem 2 clínicas e a pessoa que me pediu não sabia bem qual é a clínica, mas que a Liz possa ser muito amparada e ajudada em São Paulo. E pedimos também pelo espírito de Anderson de Souza Silva, que desencarnou e que, infelizmente, nós sempre temos aqui alguém pelo suicídio. Gente, que Deus tenha piedade de nós, que tenha piedade dessas pessoas. Tá difícil, hein? Eu acho que nesse momento é só nós buscarmos a nossa fé, e felizes aquele que não tem fé. E felizes aqueles que não acreditam em nada, porque realmente esses sofrem mais do que a gente, pode ter certeza. Porque a desilusão é tão grande, eles não têm no que se agarrar, nem em quem se agarrar, e nem no que poder compreender um pouco o momento em que a gente passa. Que Deus nos abençoe muito. E hoje nós temos o prazer de ter aqui o nosso querido, meio baleado ainda, o Arthur. Não, estou bem. Mas está bem, graças a Deus. Deus. Perto do que ele já estava, está ótimo. Vocês não estão enxergando, né? Sabe o que acontece? O Arthur não vai poder ficar muito em pé, porque ele teve um problema sério aí, que ele teve um problema... Rompeu o tendão de Aquiles. Rompeu o tendão de Aquiles e ele não pode ficar em pé muito tempo. Então, se alguém estiver aí atrás e não estiver enxergando e queira conversar, além de ouvir, queira vê-lo, aí vocês vêm para cá, que aqui tem lugar. Não, mas eu não sou tão bonito assim, não está vendo, não. É só ouvir mesmo. Mas, vamos lá. Então, vamos ouvir, né? Bom trabalho. Obrigado, meu. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado por essa oportunidade. E somando aquilo que a Sarinha falou aqui para vocês, para nós, né? É muito importante. A fé, ela não pode ser cega, gente. A fé tem que ser raciocinada. E essa proposta que eu estou trazendo aqui para a gente, quando eu falo para a gente, porque quem faz essas palestras faz para si mesmo, para eu aprender. Eu estou compartilhando esse aprendizado com vocês. E são momentos muito importantes das reflexões espíritas que vão trazer para a gente um conteúdo vertical. O que eu chamo de conteúdo vertical? É aqueles que nos faz pensar, porque ele aprofunda, ele não é raso, ele não é superficial. E como a Sara falou que nós estamos vivendo um momento, uma profunda crise moral num planeta de transição, de regeneração, nós vamos chegar lá, nós precisamos dessa profundidade. Nós vamos crescer através dessa profundidade, porque a gente só aprende quando a ficha cai. E essa é a minha proposta aqui. Aqui eu não vim trazer verdades. O que eu vim trazer aqui são dúvidas para vocês raciocinarem e chegarem à própria conclusão. Sabe por quê? Porque no Espiritismo fica muito claro o que nós trazemos das nossas outras vidas está na nossa consciência. Então, todos nós aqui temos consciência disso. Cabe-nos escolher. Então, vamos lá. Boa noite para todos, vamos em frente. Aí, primeiro que a gente vai falar sobre a lei de retorno. Todo mundo sabe o que é a lei de retorno, não sabe? Você colhe aquilo que você plantou. Essa é a mais básica e a mais importante de todas. Mas vamos separar isso totalmente daquilo que alguns confundem como karma. Não tem nada a ver com karma. Karma é uma palavra de oriundo sânscrito, né? Ou seja, oriental, e que ela vem dominada com Dharma.
Então, é outra coisa, não tem nada a ver. O espiritismo não tem karma. O que o espiritismo fala é: nós estamos aqui para crescer, para nos desenvolver. E só vamos fazer isso através do quê? Nossas escolhas, nossos aprendizados. Então, quanto mais inteligentes nós formos nas nossas escolhas, mais rápido nós vamos alcançar o desenvolvimento. Faz sentido? Então, como ele fala aqui, você colhe tudo que planta, não tem como enganar alguém. Porque lá no mundo espiritual, quando a gente chega lá, o que você está pensando, eles já estão vendo em você. Não tem como esconder nada de ninguém. O que a gente faz aqui, que faz mundo de Facebook, né, que está uma maravilha, e que por trás está uma desgraça, lá não tem isso. Lá você sabe exatamente como é que é. E essa é a proposta. Não tem como enganar alguém sem ser enganado depois. Não tem como fazer alguém chorar sem chorar depois. Não tem como dar amor sem recebê-lo de volta. Então, tudo depende das nossas ações. O universo é simples nos pagamentos, ele não deixa dívidas para trás, ou seja, ele é muito claro. Ninguém vai fazer prestação, financiamento em banco, não existe isso. É ali. Pão, pão, queijo, queijo. Muito claro para todos nós. Quem não quiser enxergar isso vai sofrer mais. E aí fala o Chico, né? Nas lutas habituais, não exija a educação do próximo, demonstre a sua. Qual é a lição que ele está dando para a gente com isso? Não se preocupa com o que o outro vai pensar de você ou o que você pensa. O importante é o que você pensa e o que você faz com o seu pensamento. Você agindo para o bem, não importa se o outro está agindo para o mal, você já está pregando o bem. Você já está com pensamento, já está com energia positiva. Não faz sentido isso? Então, para que a gente vai ficar esperando se o outro está mal-humorado, está irritado, vai xingar, vai falar? Está de carro lá, alguém xingou, deixa xingar, vai com Deus, meu filho. Não, nem levanta a mão que ele vai xingar se você está achando que você está ofendendo também. Mas mentalmente fala, vai com Deus. Eu já estou conseguindo quase fazer isso. Ainda não estou totalmente, mas já estou melhorando. E aí, diante dos desafios nós vamos ter sempre, porque nós estamos num planeta de expiação e provas. Concorda? Esses são os desafios. Nós estamos aqui para aprender. Cada qual de nós terá um tipo de aprendizado diferente do outro. Porque nós temos vidas diferentes, temos histórias diferentes, temos personalidades diferentes. Já? E aí, nós precisamos entender o que cabe para cada um de nós. Qual é o sapato que melhor calça dentro de nós, né? E o conflito não é entre o bem e o mal. Por que ele está dizendo isso, né? Buda, né? Mas entre o conhecimento e a ignorância. Por quê? Porque quem é ignorante, né, é como nós vimos, quando fomos criados por Deus, nós vimos o quê? Ignorantes, não foi? Simples e ignorante. Simples e ignorantes, não foi isso? Então, que ainda não tem conhecimento. Então, se você tem o conhecimento e age de forma errada, o que acontece? Você está agindo para o mal, você está fazendo coisas que você já tem consciência que não é o correto. E essa consciência fica na gente, através do perispírito. Então, para onde a gente vai, qualquer encarnação que a gente vai levar essa consciência. Então, essas escolhas que a gente faz são muito claras. Na nossa consciência estão lá. E você pode ter certeza, todos nós já passamos por esse momentozinho de chegar assim, falar alguma coisa, se arrepender na hora, mas manter ali o orgulho de que aquilo que falou que é a verdade e que não é. Você sabe, no fundo, que não é verdade. Então, nós temos que abrir mão desse orgulho, né? Lavar esse orgulho, deixar de lado e assumir a nossa consciência. O bem está dentro de nós, gente. O amor está dentro de nós. Está tudo dentro de nós. Basta olhar para dentro, né? E aí, outro desafio, o umbral. Todo mundo olha o umbral como aquilo que nós aprendemos através das religiões, né? Como o catolicismo, a Igreja Católica que prega do inferno, né? Purgatório. Purgatório. O umbral é isso? Não. Se eu falar para vocês que o umbral ele só é ruim na cabeça da gente, vocês vão acreditar? Quem acredita nisso? Sabe por quê? Quando a gente chega do outro lado, a gente está mal, não cumpriu a nossa missão, fizemos coisas aqui erradas, todos nós fizemos, sem exceção. Vai chegar lá, vamos passar pelo umbral. E a própria palavra umbral significa passagem. Então, nós vamos passar por lá. Vai ficar mais tempo ou menos tempo, de acordo com as nossas tomadas de decisões lá. Toda aquela dor, aquele sofrimento que a gente sente lá, não passa de mental. Ele é moral.
Não existe uma dor, não existe um sofrimento físico. Por que que não existe? Porque nós não estamos mais físico lá. O corpo não está mais lá. Nós estamos lá como espírito. Então não tem dor física. A dor que a gente carrega dentro de nós é moral. A gente traz resquícios das dores que a gente sofreu aqui e na hora a gente sente sede. Quem é alcoólatra vai ficar querendo procurar bebida. Quem é drogado vai procurar droga. Vai querer todas aquelas sensações físicas. Então, o umbral nada mais é do que uma grande imaginação de cada um de nós. Quando a gente consegue se desligar dessa imaginação, ou seja, consegue olhar para dentro e agradecer a Deus por estar ali e por ter que aprender, saber a sua condição, essa hora a luz vem para nós e nos ajuda. Nós temos que aprender a ter humildade, principalmente nessa hora. Quando chegarmos lá, o que é que tem que falar? Deus, me perdoa. Mas me perdoa de coração, não é da boca para fora. Porque aí não vai rolar nada. Vai ficar lá, enquanto tiver da boca para fora, não vai rolar nada. Então, umbral é uma zona obscura onde espíritos desencarnados, presos ao egoísmo, orgulho, ódio, paixão, indecisão e aos erros, se agrupam por quê? Pela afinidade de pensamentos. Então, você vai ter grupos lá de suicidas, vai ter grupo lá de drogados, vai ter grupo por afinidade. São esses grupos de sexo, né? Vão ser esses grupos que vão existir. E cada um de nós vai entrar num grupo desse. O tempo de permanência no grupo vai depender de cada um de nós. Do mesmo jeito do tempo que está aqui na Terra, de aprendizado. Tudo tem uma lógica, não tem? Não faz sentido tudo isso? Tá todo mundo ouvindo aí? Está claro? Se alguém não concordar, levanta a mão. A enfermidade ligeira é aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação do caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. O que é isso aqui? É um grande aprendizado, gente. É um grande aprendizado. Basta a gente observar nós mesmos. Se a gente olhar para dentro de nós, nós vamos perceber tudo isso. Na hora que aparecer uma enfermidade, é um alerta, tem algum aviso aí, alguma coisa que eu estou fazendo que não está legal. Porque quando eu desço na faixa vibratória, o que acontece? Todos os irmãozinhos que estão vibrando num ambiente mal, eles se aproximam de mim. Aí vão me trazer doenças, vão me trazer ódio, vão me trazer sentimentos ruins. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar sempre me manter elevado. É difícil? Muito difícil. Nesse planeta aqui, a não ser para a Sara, que é presidente do Centro Espírita, é outro nível, é outro patamar. Aí aqui é Mas, pior. mas para nós aqui, que somos mortais, réis mortais, nós temos que entender essas coisas. O Espiritismo está aqui para nos esclarecer, basta ler, gente. Todo mundo aqui já leu o Evangelho? Ou o Livro dos Espíritos? Quem não leu, levanta a mão. Gente, é muito importante que ali tem tudo, toda a história. Vocês vão deixar de temer as coisas, vão passar a entender as coisas. A Gênesis eu já li umas 10 vezes e até hoje não consegui entender tudo, mas eu estou me esforçando. Faz parte, é um processo, cada um no seu tempo. Então, aqui ele fala da enfermidade, fala da queda violenta das forças como advertência, uma doença prolongada. Aí a gente chega naquela doença aqui que é mortal, que a gente vai morrer daquela doença, um câncer que não tem cura. O que isso significa para a gente? Para cada um tem um significado, gente. Para cada um. Cabe a nós olhar para dentro e entender qual é esse significado para nós. Está ali, se você olhar bem, for um bom observador, eu vou aceitar uma água. Você vai entender isso. Faz sentido? Vocês conseguem entender que a culpa não é do outro, que tudo é nossa responsabilidade, tudo o que acontece com a gente é de nossa responsabilidade. Ah, mas meu marido, minha esposa, meu filho. Não, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Vamos em frente. Diante dos desafios ainda. Isso aqui é Recorda para que eu toda entrar. dor, como toda Eu não nuvem, quero entrar. Eu forma-se só quero. em sombra e passa. Não é Chico que sempre disse isso? Tudo passa. Não é isso? Tudo passa, gente. Aquele momento que você pode estar na pior, tá mal. Se você fizer oração, conseguir se concentrar para uma oração, eu te garanto que em pouco tempo você já vai conseguir equilibrar alguma coisa. A dificuldade está nesse timing, nesse tempo
de você conseguir chegar na oração. Porque a gente nos sabota, nós mesmos nos sabotamos. Sem falar nos irmãozinhos à nossa volta que ficam aqui, blá, 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 faz isso, vai lá, aquele cara não presta, não sei o que. Então, isso é que nos faz mal, porque nós permitimos que isso nos faça mal. Faz sentido? Não é, irmão, não é o obsessor que está nos fazendo mal. Nós estamos nos fazendo mal. Tá? Então, leve na sua memória para o resto da sua vida as coisas boas que surgiram no meio das dificuldades. E aí que eu acho que é a grande sacada. No planejamento estratégico, a gente tem uma parte que a gente chama de SWOT, né? Que é fofa em português, é fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Se a gente traz isso para a nossa vida, nós vamos reparar como a gente consegue evoluir. Porque todos nós temos isso. Nós temos fraquezas, nós temos forças, nós temos oportunidades e temos ameaças. Nós temos que entender isso dentro de nós. E esse conhecimento é que vai nos ajudar a crescer. Quanto mais eu olho para dentro de mim, mais eu aprendo quem eu sou. E mais benevolente eu vou ser com o outro. Por que isso? Porque se eu me conheço, eu não vou precisar fazer mal a ninguém. Não faz sentido. Eu só faço mal ao outro porque eu tenho medo. Para mim, mecanismo de defesa, para atacar, é raiva, são sentimentos. Então, cabe a nós olharmos sobre nós mesmos, né? Elas serão uma prova da sua capacidade em vencer as provas e lhe darão confiança na presença divina. O que está querendo dizer aqui, né? Que diante de todas as dificuldades, nós temos que buscar os pontos positivos dessa dificuldade e aprender com eles. Se continuar acontecendo, é sinal que nós ainda não aprendemos. É muito comum a gente incorrer nos mesmos erros. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu. Depois que a gente aprende, eu garanto para vocês, isso muda. Deixa de acontecer. E quando acontece, você não está nem aí, porque já ultrapassou, já superou, já aprendeu. Então, essa é a grande experiência da dificuldade. E olha, para todos nós fica muito claro que nós só vamos aprender diante da dificuldade, diante dos desafios. Quando está tudo bem, ninguém está aprendendo nada, gente. A gente está no mundo material, de prazer e dor. Ponto. Ponto. Quando a gente está sentindo a dor, está vencendo a dor, aquele sofrimento, aí que nos faz pensar uma série de coisas. Não é isso que acontece com a gente? Ah, se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, eu podia, né? Pensem sobre isso. Pensem sobre o que cada um de nós faz no dia a dia. Tá legal? Tá muito rápido? Tá indo bem? Diante do desafio. Todo mundo deve ter visto esse filme, né? Nosso Lar, do Chico Xavier. Maravilhoso, né? Que tem esse momento que o Emmanuel e Chico Xavier estão conversando, né? E que o Chico, o Emmanuel vira para o Chico, você precisa aprender 3 coisas que são muito importantes. Aí o Chico, o que que é? A primeira é disciplina. Aí ele, então tá. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Por que que você acha que Emmanuel fala isso? Porque é isso que a gente tem que aprender, gente. Quando a gente está disciplinado, por que que é? Porque a gente se conhece e sabe o que é importante para nós. Então, eu vou cumprir aquela disciplina. Eu vou começar a agir, né, da forma correta. Isso é disciplina. É você parar, pensar, observar para fazer as coisas. Não fazer no impulso, não fazer na emoção, no sofrimento, no sentimento. Fazer com consciência. A verdadeira coragem não é a de enfrentar o leão, a cobra, mas sim a de enfrentar nosso próprio impulso. Ninguém aqui é impulsivo, não, né? Todo mundo aqui é tranquilo, é comedido, né? Alguém é impulsivo aqui? Levanta a mão quem for impulsivo. Pô, gente, vamos lá, todo mundo, todos nós somos orgulhosos, impulsivos, todos nós somos, gente. Eu sou tão pouco que eu faço só assim. Todos nós, gente. Todas as coisas ruins, todos os sentimentos ruins, nós temos, todos, sem exceção. Você pode querer fingir que nem o Facebook faz, mas não é a realidade. E é isso que você tem que entender. Você tem que se olhar e aprender com você, saber quem é você, o que que você precisa melhorar. E essa dica que Chico dá para a gente, que Emmanuel, isso aqui foi o caso do Emmanuel dando para a gente. Nunca te entregues ao desespero. Certas provas expressam bênçãos
oculta nas quais, na Terra, não se compreende o significado imediatamente. Quantas vezes a gente passa por um negócio que a gente fala, "Porra, mas por que que eu passei por isso?" Aqui, ó, arrebentei não é tão importante isso, mas trazendo como exemplo, arrebentei meu tendão de Aquiles. O que que eu tenho que aprender com isso? Estou aqui há 3 meses com o gesso e agora a bota. O que que eu tenho que aprender com isso? E comecei né, a pensar. E eu descobri que eu tenho que aprender com isso é paciência. É que eu não tenho. Não é nem que eu perdi, não, gente, eu não tenho. Né? Então, eu tenho que aprender isso. Se a gente começar a observar na gente esses desafios que acontecem para a gente vai entender o significado. E como Emmanuel falou aqui, em alguns momentos a gente não vai entender exatamente o que que é. Mas quando chegar do outro lado, vai, agora eu sei por que que aconteceu aquilo. Eu estou falando de casos mais fortes, mais, né, significativos, né? Se a dor te constrange o peito, né, em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus. O que que ele quer dizer com isso, gente? É a mesma coisa que eu falei há 5 minutos atrás. A oração. Quando a gente recorre à oração, a gente está recorrendo a Deus. E ele vai poder nos ajudar. Porque se você está nervoso, está aflito, está ansioso, está sofrendo, você tem que primeiro o quê? Se acalmar. Enquanto você estiver nesse estado vibratório, né, você não vai conseguir acertar nada. Todo mundo que toma decisão aqui, nervoso, irritado, chateado, toma a decisão errada. Nem por sorte acerta, eu garanto. Porque não dá, gente. Você está sendo influenciado por uma porrada, desculpa, por uma porção de irmãozinhos, né? Do teu lado e assim te perturbando, e você tendo que parar, não, peraí, meus irmãozinhos, que agora eu vou falar com Deus. Pô, imagina, nós não temos esse nível, não temos, não temos. Mas podemos ter? Podemos. Isso é um exercício, é uma prática diária, várias vezes por dia. É assim que a gente vai aprender, é na prática. Nós estamos nesse planeta para aprender na prática. Se não fosse assim, nós estaríamos num planeta que não tivesse matéria. A matéria está para nos ensinar a prática. Ele será teu refúgio na tempestade. Estou falando de Deus. Companheiro na solidão, esperança nas lágrimas e remédio no sofrimento. Ou seja, os males para a cura estão aqui. Cabe a quem? A outro? Não, a nós. Né? E por que que nós não fazemos? Quer falar para mim por que que nós não fazemos? Você mesmo, você não olha para trás, não, você sabe. Está aqui na reta, está na reta, eu tive que usar. Falta vontade. Né? Lembra aquela história de outra das apresentações que eu fiz de vontade e desejo? Lembra dessa história? Todo mundo sabe o que é a diferença entre vontade e desejo, né? Desejo é o quê? Material. Vontade, o que é? Espiritual, é força de vontade. Depois você pegar e fazer. A gente só pega e faz quando a gente tem consciência. Quando a gente olha para dentro de si e se conhece e sabe o que quer. É aí que a gente vai usar a nossa vontade. No momento da desgraça, gente, se você não tiver sangue frio para falar com Deus, você vai sofrer por um bom tempo. Quanto mais tempo sem falar com Deus, mais sofrimento vai ter. Porque falar com Deus significa o quê? O equilíbrio. Esse não é que Deus vem aqui para socorrer você. Não, não é isso. Deus já é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Cabe você buscá-lo. É a mesma coisa quando eu falei para vocês do umbral. Chega lá no umbral, socorro, pelo amor de Deus, me desculpa por tudo isso que eu fiz. Tomar consciência de todas as cacas que a gente faz e pedir desculpa a Deus, pedir perdão e ajuda. Todo mundo aqui é humilde, né, para fazer isso. Eu estou há 3 dias brigado com a minha mulher. Eu não vou dizer quem está certo e quem está errado, mas o orgulho certamente é a causa desses 3 dias. Tá bom, tio. Não, bom dia, dou essas coisas, não sou tão assim, não. Estou falando de conversar, de aprofundar a conversa. Porque, não, bom, não vou entrar em detalhes aqui, mas são coisas que acontecem.
no dia a dia da gente. Todos nós estamos vivendo essas situações o tempo todo, seja com marido, seja com mulher, seja com filho, seja com chefe. Com chefe, então, é uma maravilha. Ninguém tem problema com chefe, né? Ninguém aqui, né? Porque merece ter chefe. Porque quem não merece tem líder, não tem chefe. É diferente. Posso ir em frente? Então vamos lá. Escutem isso, aqui é muito importante. Dê uma olhada no que Allan Kardec deixa claro para a gente no Livro dos Espíritos. Num hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Não é verdade? Não é verdade? Isso já em 1860, né? 57. Tá bom. 57. Vamos lá. Então, isso, naquela época já era assim. Antes disso, já acontecia isso. Na época de Platão e É Sócrates, pior ainda. devia ser pior ainda, imagino eu. E hoje mudou muito, né? Não tem mais nada disso, né? Ninguém vê mais isso, né? Essa é a sua percepção. Para quem está naquela época passada, já não acha mais, já acha que houve uma evolução. Então, pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio, uma mansão, e ela, simultaneamente, tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos. Porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, tá certo? Então, por que a gente vai e fica doente? Se não se manda para o hospital quem está com saúde. A gente fica doente por quê? Pelas nossas escolhas, gente. Todas as doenças são da alma, todas. Algumas mais, outras menos, mas todas. Todas as doenças. Nós trazemos de outras vidas e causamos nessa vida aqui. Enquanto nós utilizarmos desses sentimentos, desses sofrimentos de um planeta de prova e expiação, a gente vai estar vivendo isso. O que é que a gente tem que fazer para não viver isso? Se autoconhecer, se olhar, se melhorar, todo dia se lapidar, todo dia. É assim que funciona, para não ir para o hospital. Nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, né? Se bem que hoje em dia a gente estão liberando aí, né? O umbral foi liberado, né? Abrindo todas as portas aí, vai para onde quiser, solto. Mas por que que é isso? Sabe por quê? Trazendo para a nossa realidade de mundo. Não estou falando de planeta, política, nada. De mundo. Nosso planeta Terra. Trazendo para a nossa realidade. Sabe por que que tudo isso está acontecendo? Porque nós vivemos uma profunda crise moral. Todas as cartas estão sendo colocadas na mesa. Boas e ruins. Aí cabe a cada um de nós escolher. É por isso que está acontecendo isso. Porque antes se escondia uma, se escondia outra, né? Ah, não pode saber, porque vai fazer mal a fulano, vai fazer mal a cicrano. Mas não, a realidade hoje é outra. E esse é o momento, gente, é o momento do X. Ou fica ou vai. Ah, vai degradar significa que é negativo? Não, significa que ainda não aprendeu. Então vai voltar para o planeta de expiação e provas. Se aqui está em transição para regeneração, quem tiver na vibração de expiação e provas não pode mais ficar aqui. Não faz sentido? E olha, alguém, um passarinho me contou que são caravanas e caravanas que já foram para lá. E o mundo lá é tão, mas tão moderno, moderno, evoluído, é um planeta tão evoluído que estão começando a fazer, a inventar o fogo lá, talvez. Isso não é degredo, gente. É degredo só na ação, porque na prática é oportunidade de crescimento. A oportunidade de crescimento está lá, mas numa faixa vibratória a qual você pertence, a tua afinidade. Se você conseguir ficar aqui, mesmo ainda tendo um malzinho dentro de você, significa que você vai conseguir limpar esse mal com mais facilidade. Por quê? Porque esse planeta não vai ter mais essa vibração negativa que a gente sente hoje. Faz sentido? Todo mundo está percebendo isso, não está? Tá? Então, nós podemos mudar isso? Podemos, fazendo a nossa parte. Não espere que o outro faça. Faça a sua.
Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite, né? Ninguém quer isso. É aquele negócio que eu falei, é material. Dor e prazer. Dor e prazer. Isso é material, é mundo material. E aí nós entramos no mais importante. Eu bato nessa tecla, sou chato, eu e o Rubens, né? Cadê o Rubens? Não veio até aqui hoje. Ali em cima. Batemos nessa tecla porque esse é o caminho que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passa por aqui, gente, pelo autoconhecimento. Jesus é um pouquinho mais evoluído que a gente, né? Um pouquinho só alguns bilhões de anos. Se a Terra foi criada há 4, 5 bilhões atrás, ele criou a Terra, então só alguns bilhões de anos atrás Bilhões. que ele já é evoluído. E ele fez todo esse percurso que a gente está fazendo, ele fez. Não pense a você que ele já nasceu. Ô Jesus, está lá. Não. Ele passou por tudo isso que nós passamos. Faça do seu crescimento espiritual uma prioridade em sua vida. Como é que a gente sabe disso? Se afastando das decisões materiais. Tudo aquilo que for um desejo, que você quiser carnal. Não, então não posso fazer mais sexo? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. É para você pensar. É óbvio, faz com amor, faz com carinho, pode usar desejo, não tem problema não, mas faz com consciência. Agora, se você fizer aqui, ali, lá, né, como negócio vulgar, você está numa faixa vibratória onde os irmãozinhos estão adorando. Então, assim, de canudinho em cima de vocês. Então, o crescimento se dá espiritualmente. E o maior crescimento deles é o moral, que é o que esse planeta está precisando. E esse é o momento. Todos nós estamos enxergando claramente o joio do trigo, não estamos? Todos nós, eu tenho certeza que aqui dentro, todos sabem o que é joio e o que é trigo. Todo mundo vê claramente isso. Lá fora pode ser que não, hajam ignorantes. Mas aqui dentro todo mundo tem que ter essa consciência. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Ou seja, nós estamos aqui para quê? Para evoluir, para desenvolver. Às vezes a gente desenvolve um pouquinho só, mas é um desenvolvimento. O importante é andar para frente. Nossa conduta é um livro aberto. O que isso quer dizer? Quem pode me tirar o significado disso? Estou construindo hoje. Não é mais do que isso, é mais profundo que isso. É um livro aberto. Um livro aberto que todo mundo tem acesso, não tem acesso? Então, todo mundo sabe de nós, gente. Chega lá do outro lado, todo mundo sabe o que você fez, deixou de fazer, o que você sente, o que você está pensando. Então não adianta querer enganar. Aqui, quando você faz isso, você está enganando, está tentando enganar a você mesmo. Isso em psicologia chama de autossabotagem. A gente quer se sabotar, né? Achando que vai sofrer menos. É um mecanismo de defesa. E que não é verdade. Principalmente no Espiritismo, não é verdade. Nós temos que viver a verdade. Como é que é viver a verdade? É tornar esse livro aberto, que você se sinta honrado de que todo mundo esteja lendo ele. Porque você sabe que você está fazendo o melhor de você. Pode não acertar sempre, mas você está se esforçando. Você sabe que aquele é o caminho para você se desenvolver. Faz sentido? O homem algum possui consigo recurso bastante para redimir o mundo, mas todos nós guardamos conosco possibilidades suficientes para a regeneração de nós mesmos. Ou seja, o nosso crescimento, a nossa mudança está dentro de nós, não está no outro. Não esperem crescer com o outro. Ninguém muda ninguém, ninguém controla ninguém. Ninguém. Mal e porcamente a gente se controla. E quando a gente se conhece, aí sim a gente passa a se controlar. Que aí para de falar besteira, passa de humilhar as pessoas, para de humilhar as pessoas, para de falar mal das pessoas, para de fazer prejuízo de alguém. Porque isso você teve consciência. Enquanto não tem essa consciência, você é ignorante, tudo bem, é compreensível. Mas se você tem a consciência e continua fazendo, já tem trem indo para lá, não se esqueça. Não se esqueça. Não é ameaça, não, gente, é realidade. Tem sim, acho que tem mesmo. Vamos lá. Se cada um de nós consertar de dentro
o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Isso não é verdade? Pensem. Quando vocês estão na boa, vocês estão felizes, estão alegres, o mundo está caindo à sua volta, você não tá nem aí. Não é verdade? Por que que a gente não faz isso quando a gente tá mal? Por que que a gente não faz isso quando a gente está mal? Por Pelo quê? nosso egoísmo, que a gente acha que tá ruim, todo mundo tá ruim. É isso aí. Egoísmo, orgulho, vaidade, tudo aquilo que a gente já sabe. E a gente continua insistindo. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. O que está querendo dizer aqui? Só depende tudo de nós. Tudo que nós fizermos depende de nós. Só vale o que nós realizarmos. Ou seja, eu vou concretizar o meu pensamento positivo. Então, eu estou realizando algo positivo. Para isso, eu tenho que ter consciência. Por isso, o nome que eu estou dando hoje é reflexão. Temos que ter essa reflexão sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre essas escolhas que a gente faz. Esse é o caminho. Mas para isso, é olhar para dentro de nós. Nenhuma pessoa inteligente está interessada em dominar os outros. Uma pessoa inteligente está interessada em conhecer a si mesmo. Faz sentido? Faz todo sentido, gente. Somente quem é burro mesmo quer controlar o outro. Ou quem é psicopata, ou quem é doente, quem é perverso. Esses querem controlar os outros. E a gente está vendo aí vários afloramentos aí. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Não levem para a política, eu estou falando no mundo inteiro. As asinhas estão para fora. Né? Então, gente, cabe olhar para. Não se preocupa com o que o outro faça. Olha para você e faça a sua parte. Se você fizer isso, já está ajudando o outro. Porque você vai servir de exemplo para o outro. Você não faz isso com o filho? Você não sabe que o filho olha para você e segue seu exemplo? Às vezes pode até seguir errado, mas ele tenta seguir. É o exemplo que ele tem de pai e mãe, exemplo de vida que ele tem ali. Então a gente tem que demonstrar isso para todas as pessoas. Nunca perca sua essência. A vida é sobre o que você é e nunca sobre o que acham de você. E aqui é muito importante uma coisa. A essência, quando a gente fala de essência, a gente está falando de quê? De personalidade. E essa personalidade é construída durante várias vidas. Várias vidas. Você constrói a sua personalidade. A sua essência vem com a gente. O que a gente tem que fazer é ir lapidando essa essência para se melhorar. É assim que a gente vai crescendo. Mas nunca vou perder a essência. Se a nossa essência for calcada em valores morais, aí você está bem. Aí não tem que se preocupar. A inteligência é consequência, a intelectualidade é consequência, tudo passa a ser consequência, porque a moral é a base para tudo. Quando eu falo moral, gente, por favor, não entendam como moralidade. Não é isso. Moralidade é conceito humano. Eu estou falando de valores morais, é aqueles valores que pensam só no bem, que quer fazer o outro o bem, não importa quem. Você sente, pensa, você sente que quer ajudar. Isso é fazer bem. Isso são valores morais. É você saber exatamente distinguir entre o certo e o errado e escolher o caminho correto. Isso são valores, não é moralidade, tá, gente? Não confunda. Então, quando a gente constrói a nossa vida base calcada nesses valores, nesses princípios éticos, morais, a metade do caminho está construído. Esse planeta aqui ainda não evoluiu porque o problema é moral. É moral. Todo mundo conhece aqui Joana de Ângeles, né? Eu botei do filme e botei a foto da original aqui era, né? Que pelo menos na internet demonstra. Eu não sei, eu nunca vi, então não sei dizer. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O que ela quer dizer com isso? Ela tem muito um fundo de psicologia por dentro, tá? Ela é muito inteligente. Quem lê as passagens dela vai perceber muita coisa focada nessa do autoconhecimento, de olhar para dentro de si e buscar melhoras, como chegar a elas. São profundas, vale a pena. Quem quiser ler, vale a pena, né?
Então, Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. Ela está dizendo o seguinte: nós estamos aqui porque esse é o melhor lugar para a gente. Se nos colocasse do jeito que nós estamos hoje, num planeta de regeneração, nós íamos dançar rapidinho, porque não estaríamos preparados ainda. O lar que tu tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Desde o início aqui que a gente está falando de nós nos construirmos. Está aqui. Tudo que a gente faz serve para a nossa evolução. Qual é a dificuldade que nós temos de escolher, sabe? Por que que a gente custa tanto para escolher o certo? O que nos falta é O quê? vontade. Vontade. Falta trabalhar o espírito, falta trabalhar a moral. Parece que eu estou chovendo no molhado, gente, mas é aquela história. Eu tô tentando fazer com que nós tragamos isso para a nossa mente, refletimos e que a ficha caia. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso, a gente deu um passo gigantesco. Gigantesco. Se na hora que a gente vai fazer alguma coisa errada, você parar e se tocar, lembrar disso, isso já é um passo que você deu gigante. Porque é assim que a prática funciona. É assim que a gente vai aprendendo a mudar. É na hora que a gente sentir o impulso que está errado, é parar e pensar, não, não é esse o caminho. Espera aí, não. Você já está evoluindo bastante fazendo isso. Quem aprendeu a não condenar os outros, não mais se condena. Mais uma vez, autossabotagem. Por que que a gente julga as pessoas? Por que a gente pré-julga as pessoas? Sabe por quê? Porque a gente não gosta de nós mesmos. A gente não se conhece. A gente convive com aquilo que a gente não gosta. E às vezes o espelho dói. Sei que o que devo ser ainda não sou. Está claro para todo mundo, né? Todo mundo sabe que deve ser, mas ainda não somos. Mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, porque é o planeta de prova de expiação, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Aí já é Chico. Oi? Se ele falou. Imagina. Todo mundo já soube, eu não vou contar aqui porque eu tomo muito tempo, mas leiam sobre a aventura de Chico quando ele desencarnou. O que aconteceu no processo de desencarne dele. É maravilhoso, é lindo, é arrepiante. É arrepiante. Está no filme, um seriado sobre Chico Xavier, são vários capítulos. Ali conta toda a história, inclusive da passagem dele, quem o recebeu, como ele. Eu não fico contando que eu fico arrepiado. É lindo, é uma passagem lindíssima. E ele nos conta muito nesse processo o que somos nós. Porque Chico veio aqui para ser o nosso espelho. Ele veio mostrar para a gente que a gente precisa ser o que ainda não somos. Você sabe que imagine que Jesus fez. Jesus, do tamanho de um universo, entra no tamanho de um copo desse tamanho aqui para encarnar. Imagina você ser aquela luz toda e de repente você virar matéria. Gente, esses sacrifícios são para nos ajudar a enxergar quem somos, o que somos e para onde nós vamos. Depende de nós. 2000 anos se passaram. Estou muito lento. Vou acelerar. Vou acelerar. Vamos lá. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. É o que eu estou tentando aprender. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Por quê? Não nos faz agir com impulsão. O que fazemos ao próximo com sinceridade de propósito, a mesma coisa, chega no umbral, sinceridade de propósito. Fazemos a nós mesmos. Levantamos homicidas, nos levantamos também com ele. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. Ou seja, faça o bem, que toda a espiritualidade amiga vai te ajudar. Simples assim.
Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor. As suas atitudes, sim. Consegue entender? Nós somos aquilo que nós fazemos. Nossas atitudes dizem quem nós somos. Seja luz, por mais que a vida lhe traga desgostos, seja caridoso. Por mais que a vida lhe traga pessoas ingratas, seja humilde. Por mais que a vida lhe traga provações ingratas, seja amor. Por mais ódio que tentam colocar no seu coração, pois nada, nem ninguém merece que você mude a sua essência. Não devolva na mesma moeda a energia que recebe. Transmute-a dentro de si mesmo. Dessa forma, a gente está ajudando o outro. Oi? Faço. Não, mas gente, se você pensar, isso pode ser uma prática. Mamão passou. Não, não é que seja uma mão com açúcar, mas é uma prática. Se todo dia você tentar fazer isso, ao longo de alguns anos você vai estar conseguindo. Alguns anos, eu não sei, pode ser uma ou duas encarnações. Não, aí depende de cada um, né? Eu já estou há vários tentando, mas tem gente que vai rapidinho, ó. Servir para merecer e merecer para servir cada vez mais. Isso é caridade. E caridade com você, não é com o outro, não, caridade com você. Quando você está servindo o outro, você está fazendo caridade para si mesmo, que é a sua evolução que está acontecendo. Quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti, nada mais que induzirá ao desalento. É difícil para burro, mas é fundamental. Todo dia, chegar para aquele chefe rabugento, reclamando, e você dá sorriso, não é puxar saco não, tá, gente? Bem diferente. É bom dia, como vai, educação, é isso. É isso. E não ficar com raiva, xingá-lo mentalmente, desejar o pior para ele. Isso não ajuda, só te atrapalha. Traços do caráter espírita. Aí eu vou trazer rapidinho, tá? Porque é muita coisa. Eita. Dignidade sem orgulho, humildade sem subserviência, isso é muito importante. Não ser subserviente, né? Devotamento sem apego, alegria sem excesso, liberdade sem licença, firmeza sem petulância, fé sem exclusivismo, raciocínio sem aspereza, sentimento sem pieguice, caridade sem presunção, generosidade sem desperdício, conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência, respeito sem bajulice, valor sem ostentação, coragem sem intransigência, admiração sem inveja, otimismo sem ilusão, paz sem preguiça. Só isso aí já dava 3 palestras. E isso aqui, eu não tenho nada disso ainda. Ah, eu sou espírita, eu estou tentando ser, mas não tenho nada disso pronto, não. Mas não tenho mesmo. Alguém aqui tem? E aí, para terminar, o que é a gratidão? Vamos aprofundar um pouquinho. Essa frase aqui diz muito mais do que ela apresenta. Agradeça do fundo da sua alma. Muitos pedem hoje o que você já tem. Gente, a gente faz isso o tempo todo. Sabe por quê? Porque nós não somos gratos. Porque no dia que nós formos gratos mesmo, de verdade, de coração a Deus, nós não vamos estar olhando para o lado, querendo saber o que o outro recebeu. Porque o outro tem uma outra vida, um outro mundo, uma outra história. Como é que eu vou querer me comparar com ele? Eu só posso ser reflexo de mim mesmo. Eu só posso olhar para mim mesmo. Eu só vou crescer olhando o que eu já fiz e não o que o outro fez. Então, a gratidão verdadeira é aquela que você agradece pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você consegue fazer. Porque através desse agradecimento, tem irmãozinhos aqui de luz te ajudar a prosseguir e a crescer. Quando a gente está fazendo o contrário, vem os outros irmãozinhos que não querem que você cresça. Eu agradeço a vocês, uma boa noite, boas reflexões para vocês. Fazer a Oração oração? que tem. Vamos lá. Zé, apaga essa luzinha. Não deixa que eu vou ler aqui. Não. Então, eu vou pedir a todos para fecharem os olhos. Está tranquilo. Fechar os olhos. Deixa eu fechar a gravação. Ajoelhar, não, só fechar os olhos. Deixa eu só. 2 minutos que eu volto já. Não tem problema.